Eu devia ter proibido o Eduardo de trazer você. Com essa cara de pobre, estraga até as minhas fotos. A frase cruel da noiva milionária ecoou no salão como um trovão em dia claro. E antes que alguém pudesse reagir, Isadora Monteiro ergueu o pé delicadamente calçado em um salto branco e, sem hesitar, chutou a cadeira onde a sogra pobre estava sentada. O barulho seco do impacto fez alguns convidados soltarem um suspiro de espanto. Dona Marlene quase caiu no chão, mas conseguiu se segurar na toalha da mesa para não desabar. O silêncio que tomou o salão do buffet luxuoso nos Jardins de São Paulo foi sufocante. Entre lustres de cristal e arranjos de flores caríssimos, a cena parecia tão absurda quanto real. Marlene, com seu vestido azul marinho emprestado por uma vizinha, destoava do brilho ao redor. Os sapatos estavam gastos, mas haviam sido lustrados com carinho. Ela só queria ver o filho realizar seu sonho de se casar, mesmo sabendo que sua presença incomodava. E incomodava tanto que a noiva a tratou como um estorvo. O pior foi ver o próprio filho, Eduardo, permanecer imóvel. O coração dele apertava, mas os olhos não se erguiam. Preferiu fingir que não via. A vergonha da própria mãe falava mais alto do que a gratidão. Isadora ajeitou o vestido impecável e ergueu o queixo com arrogância. Para ela, a cena não era um deslize, era uma demonstração de poder. Mostrar àquela mulher pobre o seu lugar diante de todos os convidados era, para a noiva, uma vitória. Alguns riram nervosos, outros desviaram os olhos. Ninguém teve coragem de intervir. Marlene, por sua vez, sentou-se de novo devagar. Suas mãos trêmulas descansaram sobre o colo, mas sua alma queimava. A dor física não importava. O que doía era a humilhação pública, especialmente com o silêncio do filho. Ainda assim, respirou fundo, tentava recompor a dignidade, e foi nesse instante que algo dentro dela começou a mudar. Uma coragem acumulada em anos de sacrifício despertou. A mesma coragem que a sustentou quando trabalhou de faxina para pagar o estudo de Eduardo, quando dormiu em colchões velhos para que o filho tivesse cama. Aquela mulher pobre, que parecia pequena diante de tanto luxo, tinha uma força que ninguém ali imaginava. A música voltou a tocar. Os garçons circularam com taças de champanhe e a festa continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas para quem testemunhou, aquela cena jamais seria esquecida. O que Isadora não sabia era que a mesma mulher que acabara de humilhar ainda teria sua chance, porque quando Dona Marlene pegasse o microfone diante de todos, o que sairia dali não seria apenas uma resposta. Seria uma revelação capaz de virar o casamento de cabeça para baixo. Depois daquela cena, o coração de Dona Marlene apertou como nunca. A dor não vinha do chute, mas do silêncio do próprio filho. Eduardo não se levantou, não estendeu a mão. Fingiu não ter visto, e aquela omissão doía mais do que qualquer humilhação pública. Mas para entender por que Eduardo agiu assim, é preciso voltar no tempo. A história daquela família não nasceu no luxo dos Jardins de São Paulo. Nasceu longe dali, em uma casinha simples de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Foi ali que Marlene criou o filho sozinha, entre paredes descascadas e noites mal dormidas. Eduardo nunca conheceu o pai. Marlene carregou nas costas a responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhava de diarista em casas de famílias ricas, lavando banheiros que não eram seus, cozinhando refeições que nunca provava e recebendo, no fim do dia, o suficiente para comprar arroz, feijão e, às vezes, um pedaço de carne. Quando o menino adoeceu pela primeira vez, Marlene andou quilômetros até o posto de saúde mais próximo. Quando precisou de uniforme escolar, ela passou noites inteiras costurando roupas para vizinhos até conseguir o dinheiro necessário. Cada vitória de Eduardo custava suor, lágrimas e silêncio. Ele cresceu vendo a mãe carregar sacolas pesadas, mas também cresceu ouvindo dela a mesma frase: "Você vai estudar, meu filho. Você vai ser alguém."
Eu aguento tudo, mas você não vai ser condenado à pobreza como eu. E Eduardo estudou. Foi o primeiro da família a entrar numa universidade. Marlene se orgulhava, mesmo quando ele começou a mudar. Primeiro foram os comentários sutis. Mãe, não fala assim na frente dos meus colegas. Depois, os convites para eventos que nunca chegavam até ela. Até que, aos poucos, Eduardo passou a ter vergonha da própria origem. Quando conheceu Isadora Monteiro, filha de uma das famílias mais ricas de São Paulo, essa vergonha se transformou em silêncio permanente. Eduardo sentia medo de que a noiva descobrisse de onde ele tinha vindo. Tentava esconder a mãe, as lembranças, a pobreza. Ele mesmo não percebia, mas já estava negando suas próprias raízes. No entanto, Marlene continuava a amá-lo do mesmo jeito. Orgulhava-se de cada diploma, cada conquista, cada novo passo. Guardava recortes de jornais, fotos e lembranças em uma caixa simples de papelão. Para ela, nada importava além de ver o filho feliz. E agora, naquela festa luxuosa, Marlene estava ali apenas para testemunhar o sonho do filho realizado. Mas o que encontrou foi desprezo, silêncio e humilhação. O público não sabia, mas por trás daquela mulher pobre existia uma história de sacrifício que ninguém ali teria coragem de suportar. E quando essa história viesse à tona, muitos iriam abaixar a cabeça de vergonha. A família Monteiro era conhecida nos jornais, nas colunas sociais e até nas rodas de negócios. Eram vistos como um exemplo de tradição e poder em São Paulo. Donos de empresas, de imóveis espalhados por bairros nobres, de carros importados que circulavam nos finais de semana. Para eles, riqueza era mais do que dinheiro. Era status, era sobrenome, e foi nesse universo que Isadora Monteiro cresceu. Sempre cercada de luxo, aprendeu desde cedo a olhar para baixo quando alguém vestia roupas simples. Isadora nunca precisou esperar ônibus lotado, nunca precisou dividir pão amanhecido com irmãos famintos. O mundo dela era outro. E quando conheceu Eduardo, não se apaixonou por sua origem, mas pela forma como ele havia aprendido a se moldar para caber naquele círculo. Os Monteiro, no entanto, jamais aceitaram de verdade a presença de Marlene. Para eles, ela era apenas o lembrete inconveniente de que Eduardo não nascera no berço de ouro, que por trás do terno alinhado e dos estudos caros havia uma raiz humilde, e isso, no universo da elite paulistana, era imperdoável. Marlene, por sua vez, não desejava nada além de respeito. Quando foi apresentada à família da nora, estendeu a mão com humildade. Ofereceu sorrisos tímidos e palavras de carinho. Mas recebeu de volta olhares atravessados, cumprimentos frios e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Em um dos jantares, pouco antes do casamento, uma das tias de Isadora comentou em voz baixa, mas audível: "Essa senhora tem cheiro de gente simples, não combina com essa mesa." A frase caiu como pedra no coração de Marlene. Eduardo ouviu, mas fingiu não escutar. Preferiu o silêncio. E foi nesse silêncio que Marlene começou a perceber que para o próprio filho ela já não era motivo de orgulho. Era, na verdade, motivo de vergonha. No entanto, o que a família Monteiro desconhecia era a verdadeira força daquela mulher. Eles viam apenas a roupa simples, mas não viam os calos nas mãos, as noites em claro, a fé que a sustentava. Na festa de casamento, os convidados riam, brindavam e posavam para fotos. As câmeras capturavam o brilho das joias, os gestos elegantes, as taças reluzentes. E, em meio a tudo isso, a presença de Dona Marlene incomodava como uma ferida exposta. Para Isadora, aquilo era insuportável. Mas o que ninguém sabia era que aquela mesma mulher pobre, tratada como estorvo, carregava dentro de si a capacidade de virar o jogo. E quando a voz dela fosse ouvida no microfone, não haveria riqueza suficiente para apagar a verdade.
Naquela noite, enquanto a música tocava e os garçons circulavam entre as mesas com bandejas de champanhe, o coração de Dona Marlene permanecia apertado. Não era a primeira vez que era tratada com desprezo pela família da nora. Mas ser chutada em pleno casamento diante de todos e ainda ver o filho permanecer calado, essa dor era insuportável. Ela olhava para Eduardo e buscava nele algum sinal, uma reação, um gesto de proteção. Mas Eduardo desviava o olhar. Mantinha a postura ereta, as mãos cruzadas, fingindo participar da conversa com amigos de negócios. Seu silêncio era como uma segunda bofetada. Marlene conhecia bem o filho. Sabia que ele carregava dentro de si o peso da vergonha de suas origens. Crescera ouvindo dela histórias sobre sacrifícios, sobre noites em que não havia jantar, sobre roupas costuradas e remendadas para que ele nunca fosse excluído na escola. Mas Eduardo, agora cercado de luxo, preferia esquecer de onde vinha. Do outro lado do salão, Isadora sorria com os convidados, como se nada tivesse acontecido. Sua risada ecoava alta, exagerada, acompanhada de olhares de triunfo. Para ela, Marlene já tinha sido colocada em seu devido lugar, o da humilhação. Alguns convidados cochichavam. Uns diziam que a cena havia sido um exagero. Outros comentavam que era compreensível. Afinal, uma festa tão luxuosa não combinava com alguém tão simples. Esse tipo de comentário doía ainda mais, porque deixava claro que, naquele ambiente, a pobreza era vista como um defeito, não como uma história de luta. Marlene respirava fundo, tentando se recompor. Queria sorrir, queria disfarçar, mas as lágrimas insistiam em se acumular nos olhos. Pensava em voltar para casa, mas algo dentro dela pedia para ficar. Uma voz interior repetia: "Não é hora de fugir. Você ainda vai falar. Você ainda vai mostrar quem é." Eduardo, mesmo calado, sentia o peso da própria covardia. Em algum canto do coração, ele lembrava das vezes em que a mãe ficava acordada costurando roupas para que ele tivesse uniforme limpo. Lembrava das marmitas que ela preparava, mesmo quando não havia quase nada na panela. Lembrava do esforço dela para que ele chegasse até ali. Mas, diante da elite, preferia enterrar essas memórias. E enquanto Marlene se calava, o salão seguia em festa, com brindes e discursos rasos sobre amor e felicidade. Mas a verdade é que aquela noite guardava uma reviravolta, porque ainda viria o momento em que a voz da sogra, até então silenciada, ecoaria no microfone. E quando isso acontecesse, ninguém sairia dali indiferente. A cada minuto que passava, o clima no coração de Dona Marlene ficava mais sufocante. O riso dos convidados, o brilho das joias e a ostentação ao redor só faziam ecoar ainda mais alto a lembrança do chute que havia recebido. Ela tentava se manter firme, mas a sensação de ser tratada como um estorvo não saía de sua mente. Isadora continuava andando pelo salão com altivez, como se fosse a dona do mundo. A cada passo, parecia reforçar a ideia de que apenas sua família tinha valor. Para ela, Marlene não passava de um incômodo, uma pedra no sapato que precisava ser escondida. Enquanto isso, Eduardo permanecia calado. O silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. Naquela altura, muitos convidados já notavam que o noivo evitava olhar para a própria mãe. Alguns cochichavam, outros apenas observavam com discrição. A verdade é que o desprezo era visível. Marlene, contudo, não se levantou, não saiu da festa. Manteve-se firme, como quem pressentia que ainda teria seu momento. E dentro dela, a lembrança de todas as lutas que travou na vida se transformava em uma chama de coragem. Você que está assistindo a essa história, me diga uma coisa. De onde você está acompanhando esse vídeo agora? E me responda nos comentários. Até aqui, o que você faria se estivesse no lugar dessa mãe? Ficaria em silêncio ou enfrentaria tudo de cabeça erguida? Quero saber sua opinião.
Aproveita também para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Histórias como essa podem transformar corações. De volta ao salão, a música seguia, mas o desconforto era palpável. Alguns familiares de Isadora fingiam que nada tinha acontecido. Outros riam nervosos, tentando mudar de assunto. Era como se todos soubessem que aquela cena tinha passado do limite, mas ninguém ousava desafiar a noiva milionária. Eduardo, por dentro, sentia um peso que crescia a cada segundo. Sua mente voltava aos dias em que a mãe trabalhava até de madrugada para garantir seu futuro. Voltava ao cheiro de comida simples na mesa, ao barulho da máquina de costura que ecoava pelas madrugadas. E agora, em pleno casamento, fingia não lembrar de nada disso. Para Marlene, aquele silêncio do filho era o golpe mais duro, mas ela não iria embora. Não daquela forma. Ainda havia algo que precisava ser dito. E quando chegasse a hora, todos os presentes, inclusive o próprio Eduardo, teriam que ouvir a verdade. A festa seguia com discursos ensaiados, brindes e sorrisos falsos. O salão estava repleto de gente importante, empresários conhecidos e políticos que circulavam como se cada passo fosse parte de um teatro. Tudo parecia cuidadosamente planejado, exceto pelo silêncio constrangedor que ainda pairava depois da cena do chute. Isadora Monteiro, a noiva milionária, percebia o incômodo, mas não parecia se importar. Pelo contrário, quanto mais percebia o desconforto dos outros, mais se sentia no controle. Para ela, humilhar a sogra pobre tinha sido uma forma de marcar território, de mostrar que não toleraria ninguém que atrapalhasse sua imagem de perfeição. E como se o chute não fosse suficiente, Isadora decidiu ir além. Pediu ao mestre de cerimônias que lhe entregasse o microfone. O pedido causou surpresa, mas ninguém ousou negar. Afinal, era a noiva quem mandava naquela festa. "Queridos convidados", começou Isadora com a voz doce e carregada de ironia. "Quero agradecer a todos por estarem aqui nesta noite tão especial. Este casamento representa a união de duas famílias, mas acima de tudo, representa valores que não podem ser ignorados." Ela caminhava pelo palco improvisado no salão, seus olhos brilhando mais de soberba do que de amor. Eduardo, ao lado dela, apenas a observava em silêncio, sem coragem de interromper. Algumas pessoas acham que podem se misturar, que podem ocupar lugares que não lhes pertencem. Acham que, só porque estão ligadas a alguém importante, podem ser vistas como iguais. Mas não é assim que funciona. Status não se compra com esforço barato. As palavras eram cortantes, disfarçadas de um discurso elegante, mas todos sabiam para quem eram direcionadas. Os olhares começavam a se voltar para Marlene, que permanecia sentada em um canto, tentando se manter firme, mesmo sentindo a vergonha arder na pele. Isadora, satisfeita com a atenção que recebia, continuou. "É triste quando alguém não entende seu lugar, quando não percebe que a grandeza não está em tentar aparecer, mas em saber ficar em silêncio." Alguns convidados riram nervosos, outros apenas baixaram os olhos. Mas a mensagem estava clara. A sogra pobre estava sendo humilhada publicamente diante de todos. Marlene respirou fundo. O coração disparava, mas no fundo uma certeza crescia. A hora dela também chegaria. E quando chegasse, não seria para pedir desculpas ou se justificar. Seria para mostrar a todos ali que dignidade não se mede pelo preço de um vestido, mas pela história que cada um carrega. Naquele instante, sem que ninguém esperasse, ela tomou uma decisão silenciosa. A próxima vez que o microfone mudasse de mãos, a festa jamais seria a mesma. O silêncio depois do discurso de Isadora pesava mais do que o som de qualquer música. O salão inteiro parecia dividido entre a elegância superficial e a vergonha escondida. Foi nesse momento que Dona Marlene se levantou. Seus passos eram firmes, mesmo que o coração acelerasse.
Ela caminhou até a frente, encarando a noiva com uma serenidade que contrastava com a arrogância da outra. Aproximou-se do mestre de cerimônias e pediu o microfone. Houve um murmúrio entre os convidados, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Eduardo arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que via. Com as mãos trêmulas, Marlene levou o microfone à boca. Por um instante, o salão inteiro se calou. Então sua voz ecoou clara. Isadora, você me chutou como se eu fosse nada, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se meu filho está de pé hoje, se ele estudou, se ele veste esse terno caro, é porque eu me ajoelhei no chão para limpar casas e lavar roupas. Foi com minhas mãos cheias de calos que eu construí o futuro que ele tem. Alguns convidados baixaram a cabeça, constrangidos. Outros arregalaram os olhos diante da coragem daquela mulher. Ela fez uma pausa, olhou para Eduardo e continuou. E você, meu filho, não pense que eu não percebi a vergonha nos seus olhos cada vez que eu aparecia. Você esqueceu que foi do meu suor e das minhas lágrimas que nasceu cada degrau da sua vida. Eu vendi meus sonhos para que você tivesse os seus. E mesmo assim, hoje me deixou ser humilhada diante de todos. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. O rosto corou e lágrimas começaram a brotar. Pela primeira vez naquela noite, ele não conseguiu esconder sua dor. Mas Marlene não parou por aí. Voltou o olhar para a plateia e ergueu a voz. Riqueza nenhuma dá o direito de pisar em alguém. Dinheiro nenhum compra caráter. Eu posso ser pobre, mas trago comigo algo que vocês nunca vão comprar. A dignidade de quem lutou uma vida inteira e nunca precisou humilhar ninguém para se sentir grande. O salão, que até então parecia cúmplice do silêncio, explodiu em murmúrios. Havia quem enxugasse lágrimas discretamente e outros que encaravam Isadora com reprovação. Por fim, Marlene encarou a noiva diretamente. Você pode usar o vestido mais caro, pode ter a festa mais luxuosa, mas quem chuta uma mãe diante do próprio filho mostra que não tem grandeza alguma. E o mundo inteiro precisa saber disso. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de impacto. A revelação estava feita. O salão ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. O som do ar-condicionado e o tilintar distante de uma taça caindo no chão foram os únicos ruídos que ousaram existir depois das palavras de Dona Marlene. Isadora, a noiva milionária, permanecia de pé, mas sua expressão havia mudado. O sorriso de triunfo que exibia minutos antes desapareceu. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora piscavam rápido, tentando disfarçar a fúria e o medo. Ela não esperava que aquela mulher simples tivesse coragem de se levantar, muito menos de expor a todos a verdade mais incômoda, a de que luxo nenhum substitui dignidade. Os convidados estavam atônitos. Uns se entreolhavam em silêncio, outros cochichavam, chocados com a coragem de Marlene. Algumas senhoras mais velhas assentiam discretamente, como quem reconhecia naquelas palavras ecos da própria vida. Havia também quem enxugasse lágrimas, comovido pela força da revelação. Então, todos os olhares se voltaram para Eduardo. O noivo, até então calado, não conseguiu mais sustentar a máscara. Seu rosto estava banhado em lágrimas e o corpo tremia. Cada palavra da mãe era como uma ferida sendo aberta diante de todos. Ele lembrava das marmitas simples que ela preparava, das noites em que a ouvia chorar baixinho para que ele não percebesse. Lembrava de quando sonhou em desistir da faculdade e ela trabalhou dobrado para que ele continuasse. Agora, vendo a mãe firme diante de todos, ele se deu conta da própria covardia. A vergonha que carregava dela se transformava em vergonha de si mesmo. Isadora, tentando retomar o controle, pegou o microfone de volta por um instante. Isso é ridículo. Vocês estão acreditando em uma mulher que nunca teve nada. Essa gente fala bonito, mas nunca pertenceu a esse mundo. Mas dessa vez, a reação foi diferente. Murmúrios de reprovação ecoaram pelo salão.
Alguém ao fundo comentou em voz alta: pertencer a esse mundo? Depois do que ouvimos, quem não pertence é você. A fúria tomou conta do rosto de Isadora, mas ela percebeu que havia perdido o apoio. Aquele era o momento em que sua máscara de perfeição começava a rachar diante de todos. Enquanto isso, Marlene permanecia firme. O microfone ainda em mãos, os olhos marejados, mas a postura ereta. Ela não havia apenas defendido a si mesma. Havia lembrado ao próprio filho e a todos os presentes que amor e sacrifício valem mais que qualquer joia. O ambiente estava carregado, mas todos sabiam. A festa já não era mais a mesma. O que restava agora era a reação final de Eduardo. Seria ele capaz de reconhecer a mãe diante de todos, ou continuaria prisioneiro da vergonha? O silêncio no salão parecia gritar. Todos olhavam para Eduardo, esperando sua reação. Ele tremia, incapaz de sustentar o peso do próprio silêncio. Caminhou até a frente, os olhos marejados, e pediu o microfone das mãos da mãe. Dona Marlene hesitou, mas entregou. A voz de Eduardo saiu embargada. Mãe, eu fui covarde. Passei anos tentando esconder a senhora como se a sua simplicidade fosse motivo de vergonha. Hoje percebo que a vergonha era minha, por negar quem me deu tudo. Eu só estou aqui porque a senhora me sustentou com sacrifícios que ninguém nesse salão teria coragem de suportar. Alguns convidados balançaram a cabeça em concordância, outros enxugavam lágrimas. Eduardo respirou fundo e continuou. Eu permiti que a Isadora humilhasse a senhora. Permiti que ela tratasse a minha mãe como lixo, quando na verdade a senhora é o maior tesouro da minha vida. Eu peço perdão diante de todos e prometo, nunca mais vou me calar quando se trata de defender quem me trouxe até aqui. As palavras dele ecoaram como uma confissão. O público se comoveu. A própria Marlene deixou as lágrimas escorrerem livremente, mas em seu olhar havia mais orgulho do que dor. Isadora, por sua vez, não conseguiu conter a fúria. Tentou tomar a palavra, mas sua voz saiu trêmula e descontrolada. Vocês não entendem. Essa mulher nunca pertenceu a esse lugar. Eu não vou aceitar dividir minha vida com alguém que carrega tanta miséria ao redor. Dessa vez, porém, os olhares se voltaram contra ela. Murmúrios de reprovação tomaram o salão. O luxo, o vestido caro e a arrogância já não impressionavam mais ninguém. O que restava era a imagem de uma mulher incapaz de respeitar a própria família. Eduardo então se virou para Isadora e disse em voz firme: se você não é capaz de respeitar minha mãe, então não é capaz de me respeitar, porque tudo o que sou devo a ela, e eu não vou mais permitir que a senhora seja tratada como nada. O salão explodiu em aplausos. Não eram aplausos para o noivo, mas para a coragem tardia de reconhecer a mãe. Isadora, ofendida e derrotada, deixou o palco. Sua imagem diante da elite estava destruída. Marlene permaneceu de pé, emocionada. Pela primeira vez, não se sentia invisível. Sua voz tinha ecoado, sua história tinha sido ouvida e sua dignidade havia sido restaurada. E agora, eu quero falar com você, que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes esquecemos de valorizar quem realmente esteve ao nosso lado? Quantas vezes a vergonha ou o orgulho falam mais alto do que a gratidão? Comenta aqui embaixo. Qual foi o maior sacrifício que alguém já fez por você e que você nunca esqueceu? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Porque no fim, todos precisamos lembrar que riqueza de verdade não está no bolso, mas no coração de quem nunca deixou de lutar por nós. O cheiro de tecido queimado tomou conta da mansão no bairro Batel, em Curitiba. O grito de Helena cortou o silêncio, ecoando pelos corredores luxuosos. O ferro de passar ainda colado à sua pele deixou a marca vermelha no peito, bem na altura do coração, por cima da blusa. Não era acidente. Quem a queimara não era um estranho, mas seu próprio filho milionário, Arthur Duarte. Helena recuou, a mão trêmula tentando proteger o peito.
Seus olhos marejados não escondiam a dor, mas o que mais doía era perceber de onde vinha aquela violência. Naquele instante, toda a imponência da mansão se tornava pequena diante da crueldade que se escondia entre suas paredes. Arthur, de terno impecável e expressão carregada, não demonstrava remorso. Se tivesse feito direito, nada disso teria acontecido, vociferou, como se a queimadura fosse culpa da própria mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Seu coração apertava com lembranças de quando o filho ainda era menino correndo pelo jardim, sorrindo, pedindo colo. Onde fora parar aquela criança? O que a vida havia feito com ele? Ou o que ele havia feito de si mesmo? Vitória, a nora, entrou correndo na sala. Tinha ouvido o grito e sentiu o estômago embrulhar quando viu a sogra encolhida no sofá, tentando pressionar o peito com um pano de prato. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Arthur respondeu com desprezo. Nada demais. Ela se queimou porque não sabe nem passar uma camisa. Vitória olhou fixamente para o marido. Depois, voltou-se para a sogra e percebeu a gravidade da queimadura. O cheiro de tecido queimado ainda impregnava o ar. Dona Helena, a senhora precisa de compressa fria agora. Helena tentou sorrir, como quem implora para que tudo seja esquecido. Estou bem, querida. Não se preocupe. Mas Vitória sabia. Não era só uma queimadura. Era um grito preso há anos. Um silêncio forçado que sangrava em forma de dor. O peito latejava, mas o coração de Helena doía ainda mais. Como poderia admitir que o filho, por quem dera a vida, era também seu maior algoz? Quantas vezes ela já havia suportado insultos, humilhações, olhares que a faziam sentir-se pequena dentro da própria casa? Desde que Rogério, seu marido, falecera, a situação só piorara. Arthur, antes um filho arrogante, tornara-se um homem cruel, que parecia ter prazer em diminuí-la. Helena, na sua fragilidade de mãe que ainda amava, calava-se. Preferia o silêncio às discussões, acreditando que suportar era sua única forma de proteger o filho. Mas agora, diante da dor física que queimava sua pele, algo dentro dela começava a mudar. Vitória se ajoelhou ao lado da sogra, tocando-lhe a mão. A senhora não está sozinha, disse em tom firme. Essas palavras ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Alguém a enxergava, alguém estava disposto a ficar ao seu lado. Arthur, impaciente, passou a mão pelos cabelos. Vocês duas dramatizam demais. Eu tenho reunião amanhã cedo, não posso perder tempo com frescuras. Ele deixou o quarto, os passos ecoando pelo piso de mármore. A porta bateu com força e o silêncio voltou a dominar a casa. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Vitória manteve-se ao seu lado, agora com um pano úmido para aliviar a queimadura no peito. Ele não pode continuar assim, murmurou Vitória. Isso não é normal. Helena suspirou. Ele é meu filho. Por mais duro que seja, ainda é meu filho. Vitória apertou sua mão. Ser filho não dá o direito de ferir, nem de humilhar. Naquela noite, Helena se deitou com o peito dolorido e a alma ainda mais pesada. Olhava para o teto do quarto vazio, lembrando-se de Rogério. Se ele estivesse vivo, Arthur jamais ousaria levantar a mão. Mas o destino a deixara sozinha, refém de um filho que confundia poder com amor. E foi nesse silêncio quebrado, apenas pelo som da chuva batendo nas janelas, que Helena percebeu. Aquele episódio não seria esquecido. A queimadura cicatrizaria, mas deixaria a marca de uma decisão. Algo precisava mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Curitiba. A garoa fina cobria as ruas do Batel, e dentro da mansão o silêncio era pesado. Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou café, cortou frutas, arrumou a mesa com o mesmo cuidado de anos atrás. Mas a cada movimento, sentia o peito latejar sob a blusa de tricô que usava para esconder a marca. Sentou-se diante da xícara de chá, mas não conseguiu beber. O vapor que subia da porcelana parecia lembrá-la do ferro de passar encostado à pele. A dor física era suportável,
O que a dilacerava era o eco das palavras do filho. Você não faz nada direito. Helena sempre acreditara que suportar em silêncio era parte de ser mãe. Desde jovem, moldara sua vida em torno de Arthur e Rogério. Fora esposa dedicada, mãe presente, dona de casa zelosa. Gostava de fazer as coisas com as próprias mãos, mesmo tendo empregadas à disposição. Sentia que preparar o café ou passar a roupa era sua forma de mostrar cuidado. Mas agora percebia que o gesto de amor se transformara em arma contra ela mesma. Na sala de estar, o retrato de Rogério continuava sobre a lareira. O marido, falecido há quase 10 anos, olhava com serenidade eterna para quem passasse. Helena aproximou-se e tocou a moldura. Onde foi que eu errei, Rogério? Sussurrou. Criei nosso filho para o bem, e ele se transformou nisso. Vitória entrou nesse momento, trazendo um prato com pão fresco. Dona Helena, precisa comer um pouco. Helena forçou um sorriso. Estou sem apetite, filha. A nora se sentou ao lado dela, olhando a fotografia sobre a lareira. Sabe, acho que seu Rogério teria orgulho da senhora. Mesmo diante de tudo, a senhora ainda se mantém firme. Helena suspirou fundo, as lágrimas marejando os olhos. Mas firme até quando? O que mais posso suportar? Vitória segurou sua mão com carinho. Não devia suportar nada disso. Não é normal. Não é justo. Helena não respondeu. Dentro dela, o amor de mãe se misturava ao medo e à vergonha. Sentia-se culpada por não conseguir mudar o próprio filho. Naquele mesmo dia, Arthur entrou na cozinha apressado, falando alto ao telefone. Não quero desculpas, quero resultados. Esbravejou para algum funcionário. Ao ver a mãe e a esposa sentadas, lançou um olhar frio. Vocês não têm nada melhor para fazer? Vitória ergueu o rosto. Estamos tomando café, Arthur. Ele bufou. Café. Sempre café. Enquanto eu resolvo problemas sérios, vocês duas vivem nessa bolha. Helena abaixou a cabeça, mas Vitória manteve o olhar firme. Não responder era mais difícil do que reagir, mas ela sabia que precisava escolher seus momentos. Depois que ele saiu, batendo a porta, Helena suspirou. Ele não era assim quando pequeno. Gostava de me abraçar, me chamava de minha rainha. O poder mudou muita coisa, disse Vitória, mas o caráter é o que pesa de verdade. Helena acariciou a própria xícara, perdida em pensamentos. Será que a culpa é minha? Será que mimei demais? Vitória balançou a cabeça. A senhora deu amor. Isso nunca é erro. À noite, Helena subiu para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava lembranças do passado. Cartões de aniversário feitos por Arthur quando criança, fotos de família, cartas antigas de Rogério. Tocou cada papel como quem acaricia o tempo. Lágrimas rolaram em silêncio. Ele já me amou um dia, pensou. Se foi capaz de amar, por que hoje só existe desprezo? O som de passos no corredor a fez fechar a gaveta depressa. Arthur passou em frente ao quarto, falando ao telefone outra vez. Nem sequer olhou para a mãe. Para ele, ela já não era presença, era sombra. Helena apagou a luz e se deitou. A queimadura no peito ainda doía, mas a dor maior era a certeza de que o filho que ela criara com tanto zelo agora a enxergava como fardo. E sozinha na escuridão, prometeu a si mesma, não deixaria o silêncio vencer para sempre. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu de Curitiba carregado de nuvens. Dentro da mansão, porém, a rotina já começava a se agitar. Helena levantou-se cedo, apesar da noite mal dormida. A marca no peito latejava sob a blusa de lã, e cada movimento lembrava a cena da noite anterior. Na cozinha, arrumou a mesa com frutas e café, como sempre fazia. Era seu jeito de dizer "eu me importo", mesmo que as palavras nunca fossem reconhecidas. Enquanto cortava o pão, ouviu passos firmes descendo as escadas. Arthur surgiu de terno, mesmo em pleno domingo, com o celular preso ao ouvido. "Já falei que quero resultados", dizia, sem se importar com quem escutava. Desligou bruscamente e jogou o aparelho sobre o balcão. "Onde está o meu suco?" Helena respirou fundo. "Filho, não tinha laranjas frescas hoje. Preparei chá."
Ele riu com desprezo. Já? Isso aqui parece casa de pobre. As palavras atravessaram Helena como punhal. Vitória, que entrava na cozinha naquele instante, não se conteve. Arthur, fale com mais respeito. Ele lançou-lhe um olhar frio. Você anda se metendo demais, Vitória. Ela segurou o impulso de responder, mas os olhos diziam tudo. Helena, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja e permanecer em silêncio. O peso da humilhação era maior do que o calor na região do coração. Mais tarde, Helena refugiou-se no jardim. Gostava de cuidar das plantas, hábito que mantinha desde os tempos em que Rogério ainda estava vivo. A cada regador despejado, lembrava-se das conversas leves que tinham, do companheirismo que sustentava a casa. Desde que o marido se fora, tudo parecia ruir. Vitória se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. A senhora sempre deixa esse jardim lindo. Helena sorriu de leve. As flores não falam, não reclamam, não gritam, apenas crescem em silêncio. Talvez por isso eu goste tanto delas. Vitória entregou-lhe a xícara. Mas a senhora não devia viver em silêncio. Helena suspirou. É fácil falar, filha, mas quando o coração é de mãe, suportar parece ser a única saída. Vitória olhou nos olhos dela. Amar não significa aceitar tudo. Amar também é mostrar que há limites. Helena permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, uma vizinha de longa data, Dona Marta, bateu no portão para trazer um bolo caseiro. Helena foi recebê-la, mantendo um lenço sobre o peito. Faz tempo que não a vejo na igreja, Helena. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Só um pouco cansada, Marta. A idade pesa. Vitória observava de longe, percebendo o quanto a sogra escondia. Sabia que aquela ferida não era apenas na pele, era na alma. Quando a vizinha foi embora, Helena sentou-se no sofá e acariciou o lenço que cobria a marca. Pensou em quantas vezes tivera que inventar desculpas, tropeços, acidentes na cozinha, quedas. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade cruel. Vitória aproximou-se, firme. Dona Helena, a senhora não pode mais esconder. Isso não é só uma marca no corpo. É um grito pedindo socorro. Helena abaixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder o pouco que me resta do meu filho. Mas se continuar assim, vai perder a si mesma, respondeu Vitória, segurando a mão dela. E isso a senhora não pode permitir. À noite, enquanto Arthur assistia televisão no andar de cima, Helena caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Cada quadro nas paredes, cada móvel imponente, parecia lembrá-la de que tinha tudo em bens materiais e nada em paz. Parou diante do quarto vazio, onde Rogério guardava seus livros. Passou a mão sobre a prateleira empoeirada e deixou escapar um suspiro. Se você estivesse aqui, Rogério, nada disso teria acontecido. As lágrimas vieram, silenciosas. Mas em meio à dor, uma semente começava a brotar, a de que talvez, com a ajuda de Vitória, fosse possível quebrar aquele ciclo. Na manhã de segunda-feira, o sol tímido apareceu entre as nuvens de Curitiba. O bairro Batel fervilhava com o movimento de carros importados, cafés elegantes e executivos apressados. Era o cenário perfeito para Arthur Duarte ostentar a imagem de empresário de sucesso. Vestido em um terno sob medida, ele entrou na sala de reuniões de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Cumprimentou sócios, distribuiu sorrisos confiantes e falou com segurança sobre investimentos e expansão de negócios. Para quem olhava de fora, era um herdeiro exemplar, homem de respeito e liderança. Mas enquanto os projetores exibiam gráficos e números, Helena estava em casa, diante do espelho, tentando disfarçar a região do peito com um casaquinho e um lenço. A cada vez que ajeitava o tecido, lembrava-se do olhar frio do filho e das palavras cruéis que ele havia proferido. Vitória entrou no quarto e a observou em silêncio por alguns segundos. A senhora não precisa esconder nada de mim, disse com suavidade. Helena suspirou. Mas eu preciso esconder do mundo. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro.
O mundo não precisa saber, mas a senhora precisa reagir, insistiu Vitória. Fingir que nada aconteceu só dá mais poder a ele. Helena baixou o olhar. Eu não sei se consigo. Vitória se aproximou, firme. Consegue sim, e eu vou ajudar. Enquanto isso, Arthur saía da reunião sob aplausos. Era convidado para almoços, elogiado pela postura, visto como modelo de eficiência. Sua arrogância crescia alimentada por uma plateia que desconhecia o homem que ele era dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltou para a mansão, encontrou Helena preparando sopa. O cheiro de legumes cozinhando enchia a cozinha, mas em vez de elogiar, ele franziu o nariz. Isso parece comida de hospital. Helena, com voz baixa, respondeu. Achei que seria bom para aquecer nesse frio. Ele soltou uma risada debochada. Com todo esse dinheiro, e a senhora ainda cozinha como se fosse pobre. Vitória entrou a tempo de ouvir a frase. O problema não é a comida, Arthur. O problema é o jeito que você fala. Ele virou-se para ela, olhos faiscando. Você deveria estar do meu lado. Estou do lado do que é certo, respondeu Vitória sem titubear. O silêncio se instalou. Helena, sentada à mesa, tentava conter as lágrimas. Mais tarde, já em seu quarto, Helena abriu um velho álbum de fotos. As páginas amareladas traziam lembranças de aniversários, viagens e natais. Ali estava Arthur, ainda menino, sorrindo ao lado do pai, com o rosto iluminado pela inocência. Onde foi que eu perdi você, meu filho? Murmurou. A cada imagem, um aperto no peito. Helena sabia que o dinheiro havia mudado muitas coisas, mas o que realmente a destruía era perceber que o amor que um dia recebera do filho se transformara em desprezo. Vitória entrou suavemente, trazendo uma xícara de chá. Sentou-se ao lado dela e olhou o álbum. Ele já foi esse menino doce? Foi, respondeu Helena enxugando os olhos. Mas parece que ficou no passado. Vitória acariciou o ombro dela. Meu Deus, o passado não volta, mas o futuro ainda pode ser diferente. Helena suspirou, fechando o álbum. No fundo, desejava acreditar nessas palavras, mas a realidade do presente ainda pesava como uma corrente invisível. Naquele instante, a diferença entre a imagem pública e a vida íntima de Arthur era abissal. Na rua, era exemplo. Em casa, era tormento. Para Helena, a luta já não era apenas contra as humilhações, mas contra a própria esperança de que um dia o filho pudesse mudar. E Vitória, cada vez mais atenta, sabia que estava chegando a hora de fazer algo maior. O domingo começou com o som de chuva fina batendo nas janelas da mansão. Helena, mesmo cansada, levantou cedo para arrumar a mesa do café. Colocou frutas, pães e chá quente. A região do coração ainda latejava sob a blusa comprida, mas ela insistia em manter a rotina, como se cada detalhe fosse uma tentativa de preservar a normalidade. Arthur desceu as escadas com expressão carrancuda. Olhou para a mesa e franziu o senho. Pedi suco de laranja fresco. Onde está? Helena respondeu com voz calma, tentando evitar conflito. Com essa chuva não consegui comprar laranjas. Preparei chá. Ele bateu a xícara contra o pires. Sempre uma desculpa. Você não serve nem para isso. Vitória, que já estava na cozinha, não conteve a indignação. Arthur, chega. Falar assim com a sua mãe é cruel. Ele lançou um olhar gelado para a esposa. Você anda falando demais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena abaixou a cabeça, mas sob a mesa, Vitória apertou a mão dela em sinal de apoio. Durante o dia, a tensão só aumentou. Arthur implicou com a cozinheira, criticou a comida, gritou ao telefone com funcionários. Cada gesto parecia combustível para sua arrogância. À noite, Helena estava sentada na cama, abatida. Vitória entrou e sentou-se ao lado dela. A senhora não merece viver assim, disse em voz firme. Helena suspirou. Ele é meu filho, e mesmo sendo cruel, ainda é meu filho. Vitória a olhou nos olhos. Ser filho não dá direito de ferir, e a senhora não está sozinha. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela.
Na hora do jantar, Arthur voltou a provocar. Essa casa virou um circo. Minha mãe parece uma empregada desleixada. Helena engoliu em seco, mas não respondeu. Vitória, no entanto, apenas observou. Ela sabia que não era o momento de reagir com gritos, mas de se preparar. Quando Arthur subiu para o quarto, Vitória se aproximou da sogra. Eu registrei fotos da queimadura no peito, guardei em local seguro. Se ele repetir, teremos como provar. Helena arregalou os olhos. E se ele descobrir? Então será tarde para ele, não para nós, respondeu Vitória com firmeza. Naquela noite, Helena deitou-se com o coração acelerado. Pela primeira vez, via uma chance real de mudança. E agora quero falar com você que acompanha essa história. De onde você está ouvindo? Comente aqui nos comentários e me diga, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? E se fosse Vitória, o que faria? Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e nos permite trazer histórias reais e transformadoras. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma reunião. Helena e Vitória aproveitaram o tempo para conversar. Dona Helena, precisamos pensar no futuro. Não podemos viver no medo. Helena hesitou. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Vitória segurou suas mãos. A senhora já o perdeu para a crueldade, mas pode se reencontrar consigo mesma. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, deixou escapar um sorriso frágil. Talvez seja a hora de mudar, então. À noite, Arthur voltou alterado, cheirando a uísque. Entrou na sala e lançou o olhar desconfiado para as duas. Estão tramando contra mim? Helena tremeu. Não, filho, só conversávamos. Vitória o encarou firme. Conversávamos sobre respeito. Ele franziu a testa, mas não respondeu. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora, Helena e Vitória sabiam que a mudança já havia começado. A semana começou carregada. O frio típico de Curitiba trazia garoas constantes, mas dentro da mansão o clima era ainda mais gelado. Helena passava os dias escondendo a marca no peito sob roupas longas, tentando agir com naturalidade. No entanto, cada vez que respirava fundo, a dor lembrava o quanto estava prisioneira do próprio silêncio. Arthur mantinha sua vida de aparências. Durante o dia, era o empresário sorridente, respeitado em reuniões e eventos sociais. À noite, voltava cansado e irritado, descontando cada detalhe na mãe. Para ele, não importava se o jantar estava saboroso ou se a casa estava impecável. Sempre havia um motivo para reclamar. Vitória observava tudo e, em silêncio, preparava um plano. Guardava fotos da queimadura no peito, registros de áudio das discussões, anotações de datas e detalhes. Sabia que cedo ou tarde precisaria usar aquelas provas, mas também sabia que precisava agir com cautela. Numa tarde chuvosa, aproveitou que Arthur tinha saído para encontrar uma amiga de confiança. Camila trabalhava em um cartório e conhecia bem os trâmites legais. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Camila, eu preciso de orientação, disse Vitória nervosa. É sobre violência doméstica. Camila franziu a testa. Você tem provas? Vitória abriu discretamente o celular e mostrou as fotos. A amiga respirou fundo. Isso já é suficiente para abrir um processo, mas cuidado. Ele tem influência e dinheiro. Vitória segurou firme a xícara. Eu sei, mas não posso mais deixar minha sogra viver assim. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, regando flores mesmo debaixo da garoa. Era como se aquele cuidado com as plantas fosse a única forma de manter viva alguma esperança. Dona Helena, disse Vitória, aproximando-se. Precisamos pensar em dar um passo maior. Helena baixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder meu filho de vez. Vitória segurou-lhe as mãos com firmeza. Mas a senhora já perdeu a paz. E ninguém merece viver sem paz. Helena suspirou.
Não queria admitir, mas sabia que a nora tinha razão. Naquela noite, Arthur voltou mais cedo do que o esperado. Entrou na sala com passos firmes e olhos desconfiados. "O que estavam cochichando hoje à tarde?" perguntou, olhando de uma para a outra. Helena gelou. "Não sei do que fala, filho." Vitória manteve a calma. "Apenas conversávamos sobre flores." Ele estreitou os olhos. "Flores?" murmurou como se não acreditasse. Em seguida, subiu para o quarto sem dizer mais nada. O coração de Helena disparou, mas Vitória respirou fundo. Era sinal de que ele já começava a sentir que não tinha mais o controle absoluto. Mais tarde, Helena caminhou até o antigo escritório do marido. Abriu a gaveta onde Rogério guardava suas canetas e papéis. Passou a mão sobre os objetos, como quem busca força na memória. "Se você estivesse aqui, Rogério", sussurrou com lágrimas nos olhos, "talvez nosso filho fosse outro." Vitória entrou devagar e ouviu a confissão. "Dona Helena, não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém que ama demais. É escolha dele ser assim." Helena fechou os olhos. "Então eu preciso aprender a escolher a mim mesma." Vitória assentiu. "É exatamente isso. E eu estarei ao seu lado." Naquela noite, Helena adormeceu mais leve, mas não em paz. Sabia que o pior ainda estava por vir. Sentia que Arthur não demoraria a explodir novamente. E no coração de Vitória, uma certeza se firmava. Quando esse momento chegasse, ela não deixaria passar em branco. O sábado caiu sobre Curitiba com um vento gelado que atravessava as janelas da mansão. Desde cedo, o clima estava carregado. Arthur estava mais impaciente do que nunca, reclamando de detalhes insignificantes. A toalha de mesa, o perfume da mãe, até o modo como a empregada havia arrumado a sala. Helena tentava se manter em silêncio, mas cada palavra áspera do filho era como um peso sobre o peito já ferido. Vitória, por outro lado, observava com atenção, esperando o momento em que teria de agir. Depois do jantar, Arthur apareceu na sala com uma garrafa de uísque. Sentou-se na poltrona, deu alguns goles e começou a falar alto. "Eu sustento essa casa, carrego esse nome, e tudo o que recebo em troca são críticas e ingratidão." Helena respirou fundo, tentando manter a calma. "Filho, não precisa me tratar assim." Ele arremessou o copo contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo cômodo. "Cale-se, mãe!" Helena estremeceu. Vitória se levantou de imediato. "Chega, Arthur, isso não vai continuar." Ele riu com sarcasmo, os olhos marejados pelo álcool. "Vai me enfrentar? Você?" Vitória manteve o olhar firme. "Vou, mais do que imagina." Arthur levantou-se, cambaleando. Aproximou-se da mãe com o rosto distorcido pela raiva. "A senhora sempre foi um peso. Nunca acreditou em mim. Agora quem manda aqui sou eu." Quando ergueu a mão, Vitória se colocou entre os dois. Segurou o braço dele com força. "Nem mais um passo, Arthur." Ele tentou se soltar, mas se surpreendeu com a determinação dela. Foi então que Vitória revelou seu trunfo. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. "Está tudo registrado. Fotos, áudios, até suas palavras de hoje. Se continuar, entrego tudo à polícia." Arthur arregalou os olhos. "Você me gravou?" Vitória não recuou. "Gravei e não tenho medo de usar." O silêncio caiu pesado. Helena, encolhida no sofá, chorava baixinho. "Basta, meu filho, você não vai mais me ferir." As palavras dela ecoaram como sentença. Arthur recuou alguns passos, confuso. Bateu a garrafa sobre a mesa e saiu tropeçando pelo jardim, batendo o portão com força. Vitória correu até a sogra e a abraçou. "Está acabado, dona Helena. A senhora não está mais sozinha." Helena chorou nos braços dela, sentindo algo que há muito não sentia: esperança. Aquela noite foi de silêncio. Helena mal conseguiu dormir, mas não era mais o silêncio do medo, e sim o da transformação. Sabia que nunca mais permitiria que a mão do filho a ferisse de novo. Vitória, em seu quarto, organizava os arquivos com cuidado. As provas estavam a salvo, guardadas em mais de um lugar. Não havia como voltar atrás, e pela primeira vez a mansão parecia diferente.
As paredes que antes testemunhavam dor, agora guardavam um pacto silencioso entre sogra e nora. Dali em diante, o silêncio não seria cúmplice da violência. O domingo amanheceu silencioso na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Helena desceu as escadas sem sentir o coração disparar a cada ruído. A noite anterior havia sido dura, mas também libertadora. Arthur não dormira em casa. Ninguém sabia onde estava. O que restava ali era a calma rara, que para Helena parecia um presente. Na cozinha preparou café com as próprias mãos. O aroma se espalhou pelos corredores e Vitória logo apareceu. "Dormiu um pouco melhor?" perguntou, servindo-se de uma xícara. Helena sorriu de leve. "Melhor do que imaginei. Ontem senti medo, mas hoje sinto alívio." Vitória assentiu. "O silêncio dele é sinal de que a senhora venceu a primeira batalha." Helena levou a xícara aos lábios e suspirou. "Nunca pensei que diria isso, mas talvez você esteja certa." Durante a semana, Arthur apareceu algumas vezes em casa. Evitava olhar diretamente para a mãe e mantinha as conversas curtas. Já não ousava levantar a voz como antes. Era como se a simples presença de Vitória fosse suficiente para contê-lo. Helena observava em silêncio. Cada gesto dela, cada palavra firme, era um lembrete de que não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia menos sufocante. Certa tarde, as duas foram caminhar no Parque Barigui. O vento frio batia contra o rosto, mas Helena sentia o peito aquecido. "Faz tanto tempo que não saía assim", disse, olhando os patos no lago. "Eu achava que meu lugar era só dentro daquela casa." Vitória sorriu. "Esse tempo acabou. A senhora merece a vida lá fora também." Helena respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco. "Eu pensei que já não tinha mais forças, mas sinto que algo em mim está renascendo." Vitória tocou o braço dela. "Está sim. E eu vou estar ao seu lado para lembrar disso todos os dias." Ao voltarem para casa, encontraram Arthur na sala, sentado com o rosto cansado. Ele as encarou e falou com amargura. "Eu sei que estão contra mim, mas não pensem que vou me render." Helena respondeu com calma, surpreendendo até a si mesma. "Não queremos derrubar você, filho, só queremos respeito." Ele riu, nervoso. "Respeito? Nunca tive isso de vocês. Sempre me fizeram sentir pequeno." Helena o encarou firme. "Não, Arthur. Eu te dei tudo. O que te fez pequeno foi acreditar que podia pisar em mim." O silêncio tomou conta da sala. Vitória observava, orgulhosa. A sogra, que antes se encolhia diante de qualquer palavra dura, agora tinha coragem de responder. Arthur levantou-se e saiu, batendo a porta. Helena respirou fundo e percebeu. O medo já não a dominava. Nos dias seguintes, voltou a frequentar a igreja do bairro. Reencontrou amigas antigas, ouviu conselhos, recebeu abraços, sentiu-se viva novamente. À noite, lia livros que havia deixado esquecidos na estante, encontrando conforto nas páginas. Certa noite, tomando chá na varanda, falou com Vitória. "Você mudou minha vida. Me mostrou que ainda posso ser dona da minha história." Vitória sorriu. "A senhora sempre pôde. Eu só segurei sua mão." Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. A mansão ainda era a mesma. Paredes altas, móveis caros, lustres imponentes, mas para Helena já não parecia uma prisão. Era apenas um espaço físico, porque dentro dela algo havia mudado, a certeza de que nunca mais se calaria, e no coração de Vitória, a convicção de que havia cumprido sua missão, mostrar à sogra que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. O inverno já havia chegado a Curitiba. As noites frias traziam um vento cortante pelas ruas do Batel, mas dentro da mansão um novo clima se instalara. Helena caminhava pelos corredores com passos mais leves. Já não havia o mesmo pavor de outrora. O silêncio, antes pesado, agora era diferente. Era o silêncio de quem sabe que venceu uma batalha invisível. Arthur permanecia ali, mas já não era o mesmo.
Continuava arrogante em muitos momentos, mas o brilho de poder em seus olhos tinha diminuído. O medo que antes impunha à mãe se transformara em insegurança. O controle escapara por entre seus dedos, e ele sabia disso. Numa noite fria de dezembro, Helena se sentou à mesa com Vitória. A ceia simples de Natal estava servida. Pão, vinho e alguns pratos preparados com carinho. O luxo de outros tempos não fazia falta. O que importava era a paz que finalmente habitava aquele lar. Helena ergueu a taça com mãos firmes. Obrigada, minha filha, por não me deixar sozinha, Vitória sorriu. A senhora nunca mais vai estar sozinha. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor e percebeu que aquele era o verdadeiro presente. Não o ouro, não a fortuna, não a grandiosidade da mansão, mas sim a dignidade que voltara a existir dentro de si. Poucos dias depois, reuniu coragem para conversar com Arthur. Encontrou-o na sala, mexendo em alguns papéis. Sentou-se diante dele e falou com voz calma, porém firme. Arthur, eu sempre vou te amar porque você é meu filho, mas não vou mais aceitar ser tratada como objeto. Se quiser permanecer ao meu lado, será com respeito. Ele não respondeu. Baixou os olhos e ficou em silêncio. E foi nesse instante que Helena entendeu. O medo havia mudado de lado. Vitória, observando de longe, sentiu o orgulho da sogra. A transformação estava completa. Helena não era mais a mulher que se encolhia. Era a mulher que, mesmo ferida, aprendera a se levantar. E agora, eu quero falar com você que acompanha essa história. Quantas vezes, por medo ou por amor distorcido, você já suportou algo que não deveria? Quantas vezes se calou quando deveria ter se levantado? Helena acreditava que ser mãe significava aceitar tudo, mas descobriu que não. Ser mãe também é se respeitar, também é ter limites, também é ensinar com a própria vida que dignidade não pode ser negociada. Vitória mostrou que, mesmo diante do medo, a coragem pode nascer em quem decide não se calar. E juntas, sogra e nora provaram que o silêncio pode ser quebrado e que a transformação é possível mesmo quando parece tarde demais. Que essa história seja um lembrete. Você não está sozinho. Sempre há alguém disposto a estender a mão e sempre há força dentro de você para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Helena. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa reflexão. Porque a dor pode marcar, mas a coragem transforma.